vamos bater um papo a respeito desse consumo consciente, gente. O Marcelo, que é especialista em direito empresarial, Marcelo Fiorani, Marcelo, diz para mim, nós temos hoje um consumo, podemos dizer um consumo exacerbado da população, e isso pode acarretar o que para a gente, Marcelo? Bem, o consumo realmente é exacerbado, porque culturalmente nós não tivemos uma educação financeira para todos no país. Então, desde os filhos, que já deveriam ter essa educação, saber como gastar o dinheiro, saber como controlar o dinheiro. E as empresas, as lojas, os comércios, eles precisam vender. Então, eles aumentam o marketing, aumentam a publicidade dos produtos, que é o que eles buscam, né? E as pessoas sonham em consumir, sonham em ter aquilo que nós chamamos de aumento de riqueza. Porque na medida que você adquire bens e serviços, você está aumentando a sua riqueza pessoal. Só que você precisa aumentar essa riqueza de forma consciente. Então, Exato. Você precisa ter um orçamento adequado, com a sua estrutura familiar, com a sua estrutura pessoal, para poder efetivamente ter isso. Qual é a consequência desse consumo exacerbado? As pessoas se perdem nos valores, né? E acabam se tornando inadimplentes. E isso reflete não só para a família dele, como também para os demais. Por quê? A cada inadimplente que você tem, os bancos, as lojas, eles precisam embutir esses valores de perda, acabam embutindo, né, esses valores de perda no custo do crédito que ele fornece posteriormente. Então a sociedade como um todo acaba sendo prejudicada na medida que a inadimplência aumenta, reduz a taxa, aumenta a taxa de juros, aumenta a taxa que é cobrado pelos estabelecimentos, e há uma restrição maior ainda de crédito, porque essa pessoa inadimplente ela não consegue comprar de novo com o crédito. Né? Exatamente. Agora, Marcelo, esse consumo que às vezes a pessoa faz e vai comprar por impulso, acaba gerando a negatividade do cliente e, consequentemente, esse consumidor que não consegue comprar novamente, ele não volta ao mercado, pelo menos na parte quando se fala em financiamento, em compras parceladas, no à vista sim. Isso pode gerar alguma coisa, entre aspas, positivo nessa compra à vista? Sim, na compra à vista você não tem o excesso. Esse giro de mercadorias, esse giro do mercado, melhora ou não? Melhora porque ele consegue comprar num preço menor, né, porque não vai estar embutido os encargos para a compra do crédito, né? A mercadoria gira na loja mais rápido também. O proprietário consegue comprar na indústria, se for o caso, também com um preço melhor, porque compra à vista, né? Então isso acaba auxiliando na compra. O que as pessoas precisam tomar cuidado é quando você se torna inadimplente e você tende a ser um consumidor compulsivo, é pedir o nome emprestado para os parentes e amigos para poder fazer a compra novamente no crediário. Isso é um dos motivos. Cerca de 1/3 dos inadimplentes hoje na cidade é porque emprestaram o nome para terceiros. Então, 1/3? 1/3. Meu Deus, então, muita gente. É muita gente. Porque acaba querendo fazer o favor, porque é da família e tal. E isso acaba gerando por quê? Aquele inadimplente que já não pagou a conta anterior, a tendência é que ele não consiga pagar a nova conta que foi feita. E você, na medida que você emprestou o seu nome, você avalizou aquela compra. Então, quando você empresta o nome, você tem que ter consciência do seguinte: no pior das hipóteses, eu vou pagar integralmente esse débito. Caramba, caramba. E agora vamos olhar para um outro lado. A economia brasileira, já há algum tempo, ela vem fazendo uma mídia muito forte em cima, justamente do financiamento de casa, de carro principalmente. E isso também gera muito. Você tem ideia de números na economia voltada para o automóvel, principalmente, que acho que é o bem de consumo mais sonhado por todos, né? Ele vê um carro novo, quer o financiamento, o financiamento facilita a compra, mas aí a inadimplência é muito grande. Tanto é que a gente vê hoje em dia o mercado de leilão a todo vapor, não é? A todo vapor. O que gera na economia isso e o que gera principalmente para o dono do estabelecimento, a fábrica? Tem um giro negativo em cima disso também?
Sim, acaba tendo giro negativo muito mais por conta do financiador, né? Então, o lojista, ele vende, obviamente, só que, como eu disse, ele vendeu, quem assume essa responsabilidade de pagar o lojista e receber esse crédito é o financiador, no caso o banco, a financeira, a securitizadora. Então ele assume esse compromisso. Na medida em que dá inadimplência, o que acontece? Ele começa a aumentar a taxa de juros. Então, além da inflação, além da taxa da Selic e tal, que influencia na taxa de juros, a inadimplência ela acaba sendo embutida no custo financeiro das entidades, né, que financiam essa compra de bens. Então, mas isso não é só nos automóveis, é em tudo. É em tudo. Então, na medida que essa inadimplência demora para retornar, o recebimento dessa inadimplência demora para retornar, os bancos e as financeiras acabam aumentando essa taxa de juros, encarecendo o produto que você está comprando. Em cima do consumo consciente, o Marcelo, o que o consumidor tinha que colocar na ponta da caneta? O que recebe, o que gasta, obviamente, é uma conta muito fácil de ser feita, né? Mas principalmente, acho que psicologicamente a pessoa tem que ter mudança na cabeça, não é? A maneira de pensar. O que o pessoal costuma ensinar é a regra dos 50, 20 e 30, né? O que é essa regra? Primeiro, você precisa uma folha de papel, não precisa ser planilha de Excel, não precisa ser programa de computador, tem aplicativos, hoje tem muita coisa que facilita. Mas faz o básico que já serve muito para te ajudar. Uma folha de papel. Atenção, hein, gente? Atenção, hein? A receita. Escreva lá quanto você ganha, se você mora com outras pessoas, com a sua família, esposa, filhos, quanto todos na casa recebem, o valor líquido, porque não adianta você falar assim, eu tenho um salário de 4 mil, só que aí você tem o imposto de renda retido na fonte, tem o INSS, então você precisa ver no líquido quanto você efetivamente recebe. Então você faz a tabelinha de receita, aí do outro lado você faz a tabelinha de despesa. Então, que são os 50%? 50% que nós consideramos das despesas da pessoa deveriam ser destinadas àquelas contas básicas indispensáveis. Aluguel, água, luz, taxa de condomínio, se morar em condomínio, enfim, são essas que você precisam ser pagas para que você consiga ter a alimentação, o mínimo necessário para você viver. Os outros 20 seriam as despesas em tese supérfluas, streaming de TV, telefone, dependendo da situação. Então, são aquelas coisas que você poderia até viver sem. Um exemplo, você vai trabalhar de carro, mas você poderia usar o transporte público. Trabalhar de carro é um conforto, mas é um custo maior. Exato. Então, de repente, você pode manobrar essa situação. E o ideal seria que, nesses 70%, ficasse incluído tudo isso. As saídas para barzinho, viagens e tal, dentro dos 20%. E 30% você tentar reservar para investimento. E aí o que nós falamos de investimento? Você pode poupar. Não digo só caderneta de poupança. Tem outras formas de investimento, melhores ou piores, maior risco, menor risco, mas são razoáveis. E para você fazer, o que é essa poupar? É ter uma reserva se caso tiver algum problema. De repente um sapato de sola, você precisa comprar. Precisa trocar o sapato. Precisa trocar o sapato. Então, é um dinheiro que você teria reservado para poder suprir essa necessidade que foi um acidente, uma coisa fora do normal para poder cumprir. Ou, nesses 30%, você falou assim, quero comprar um carro. Então, a minha parcela de financiamento deveria estar nesses 30% de investimento. E daí você comprou um bem, ou seja, você está amealhando a riqueza, está aumentando a sua riqueza, para isso você tem que pagar por essa riqueza. Então, esses 30% seria o ideal. Então, a regra geral, 70% do que você ganha é para pagar as despesas necessárias que você tem e 30% para você financiar, crediário, ou enfim. Passou disso na conta, dá uma segurada. Então, por isso é importante você escrever, até para efeito de
reduzir consumo de energia, Sim. muito tempo no banho, né? Muito tempo no ar-condicionado. Então, tudo isso influencia no seu orçamento. Ou você diminui a despesa, ou você procura uma outra fonte de renda para aumentar, para poder suprir o seu padrão de vida. Bacana, bate-papo bem bacana aqui com o Marcelo Fiorani, que é advogado especialista em direito empresarial e especialista em economia financeira também pela Unicamp. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, explicando a respeito desse dia do consumo, dia do consumo inteligente, gente, essa que é a verdade, temos que ser inteligente na hora de consumir, não podemos agir por impulso e sair comprando à vontade, né, Marcelo? Exatamente. Muito obrigado, ótimo dia, ótima semana.